aqui, tá? Então, nós vamos voltar, né, a estudar aqui as revoltas coloniais, tá? Lembrando que isso aqui já foi um assunto do seminário de vocês, tá? Lembre-se, já fizeram um seminário sobre esse tema, certo? Sobre esse assunto aqui. Lembrando, gente, que essas revoltas aqui, a maioria delas vai se passar naquela época do ciclo do ouro, tá? Então, a partir da semana que vem, muito provavelmente na quarta-feira, nós vamos fazer um breve resumão, tá? Da época do ciclo do ouro, né? Do terceiro grande ciclo econômico brasileiro, né? Que é o ciclo do ouro, e essas revoltas aqui, tá? Bom, gente, então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, aqui é só uma revisão, até porque vocês já fizeram um seminário, já está lá gravado, tá? Então, de qualquer coisa, vocês podem voltar lá no YouTube e ver as aulas gravadas do seminário, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente está só revisitando, só reolhando, tá? Fazendo só uma rápida revisão, vamos dizer assim, tá? Porque já está com um certo tempo do seminário para cá, tá? Bom, então, nós temos aqui essa divisão, revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Tá, gente? Então, nós temos aqui revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Certo? Deixa eu fazer aqui para vocês poderem relembrar. Tá? Para vocês poderem relembrar. Tá? Revoltas nativistas versus revoltas emancipacionistas. Tá? Então, gente, nativista vem de nativo, ou seja, revoltas que têm um foco no próprio local. Tá? E emancipacionista, deixa eu escrever aqui embaixo, gente. Às vezes, vocês vão ver também com o nome separatista. Tá? Separatista. Beleza? Emancipacionista ou separatista. O nome já está dizendo tudo. Ou seja, é aquela revolta que tem o objetivo de se separar da coroa portuguesa. Tá? Não esqueça que o Brasil, nessa época, ainda era colônia de Portugal. Então, entre aspas, o dono do Brasil era Portugal. Certo? O dono do Brasil era Portugal. Tá? Então, então, nós vamos ter aqui revoltas no Brasil que tinham o objetivo de resolver alguma coisa local mesmo, tá? Ou seja, alguma coisa ali mais local, ou seja, não tinha o objetivo de se separar de Portugal. E nós vamos ter algumas outras que vão realmente querer se separar de Portugal. Tá? Nós vamos ter essas duas divisões, ok? Bom, então essas revoltas nativistas, né, elas ocorreram entre o século XVII e XVIII. Como eu acabei de falar para vocês, não tinha proposta de independência, ou seja, o objetivo delas era mais resolver alguma coisa local, tá? A maioria, se liga só nisso aqui, gente, olha só que interessante, tá? A maioria era elitista, certo? A maioria que vocês podem ver, eram elitistas, ou seja, quem estava participando era a maioria rica, certo? Caráter regional, foi o que eu acabei de falar para vocês, e contrário a alguns aspectos pontuais, ou seja, eles não tinham o objetivo de se separar completamente de Portugal, mas apenas fazer alguma coisa, resolver alguma coisa local ali, tá? Algum objetivo local, certo? E aí vamos entrar aqui na primeira revolta, que é a revolta dos Beckman, tá? Dos irmãos Beckman, certo? Os irmãos Beckman. Gente, olha só, eu vou falar para vocês aqui a ideia central da revolta, tá? Não está aqui no slide, tá? Mas só com essa ideia central, preste atenção, vocês podem até escrever essa ideia central, para vocês não esquecerem, tá? Inclusive, quando eu fui estudar para o meu vestibular de História, para entrar na faculdade de História, quando eu estava na faculdade de História, gente, eu acabei usando essas palavras-chave, entendeu? Utilizando essas palavras-chave, tá? Para poder me lembrar da época, assim, eu me lembrando dessa frase ou da palavra-chave, eu me lembrava do assunto inteiro. Inclusive, a gente até utilizou, não foi, gente? Lá esse macete, lá naquele assunto sobre Brasil pré-colonial, né? O comecinho do Brasil colonial, as capitanias, os capitães donatários, tá? Vamos utilizar o mesmo macete. Gente, olha só. A ideia-chave, a ideia básica da revolta dos Beckman é o seguinte. Só para lembrar, tá, gente? Os irmãos Beckman eram dois irmãos, tá? Eram dois fazendeiros ricos. Primeira informação é essa. Fazendeiros ricos.
certo? Primeira palavrinha-chave aí que vocês podem até escrever, ou escreva a ideia geral, tá? Fica melhor. Lembre-se, revolta dos Beckman, os irmãos Beckman, tá? Ou seja, dois fazendeiros ricos. E a treta rolou por quê? Os Beckman tinham escravos índios, tá? Olha a treta. Os Beckman eram dois ricos que nas fazendas deles trabalhavam escravos índios, tá? Ao invés de eles terem escravos negros, que era muito caro, eles tinham escravos índios. Só que os jesuítas, olha só, gente, presta atenção, tá? Só que os jesuítas, no caso, os padres católicos, nesse comecinho aqui do assunto, tá? Os jesuítas, que eram os padres católicos, começaram a entrar em conflito para que eles não escravizassem mais os índios. Tá? Gente, essa aqui é a essência do conflito. Os irmãos Beckman queriam escravizar os índios e os jesuítas católicos não queriam permitir que escravizasse os índios. Olha que revolta sacana, né? Que revolta, que motivo, né? Até fútil, né? A revolta foi por isso. Como os padres católicos, a Igreja Católica, não estava mais permitindo escravizar índios, os irmãos Beckman começaram a fazer uma revolta, né? Eles se juntaram ali com outros fazendeiros e começaram a pressionar o governo para ter o direito de escravizar os índios. Olha que bosta. Certo? Isso aqui foi a revolta dos Beckman. Tá? E aí, gente, é o seguinte. Eles acabaram fazendo um acordo, tá? Criaram aí, vocês podem ver aqui, ó, criaram a chamada Companhia do Comércio do Maranhão, tá? Lembrando que essa revolta aqui aconteceu no Maranhão, certo? No Maranhão. E o que acontece, gente? Eles acabaram fazendo um acordo para que o governo português desse escravo negro. Certo? É tipo assim, vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Imagine que, sei lá, eu e o Vitor, nós somos os irmãos Beckman. Nós estamos querendo escravizar os índios. Só que a Igreja Católica não está mais permitindo que nós dois escravizemos os índios. Aí eu e o Vitor vai entrar em um acordo com o governo, tá? Para que o governo dê escravo negro para a gente não escravizar os índios. Só que a treta rolou justamente por isso, porque o governo enganou nós dois. Tá? O governo enganou nós dois. Ou seja, a gente acabou que eu e o Vitor, nesse exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, para ficar mais fácil. Nesse exemplo, nem eu nem o Vitor ficou nem com o escravo índio e nem com o escravo negro. Porque o escravo índio não podia mais, porque a Igreja Católica não permitia. E o escravo negro não tinha. Por quê? Desculpem, tá? Porque o escravo negro perdão. Porque o escravo negro, ele era muito caro, tá? O escravo negro, ele era muito caro. Então, os Beckman não queriam pagar esse dinheiro todo. E os escravos indígenas, porque a Igreja Católica não permitia, tá? Eu acho que ficou claro para vocês qual é a ideia central, tá? É uma revolta bem, bem boba, né? Um motivo bem bosta, né? Se não popular, um motivo bem, bem lixo mesmo. Porque era apenas dois irmãos ricos, dois fazendeiros ricos, que queriam escravizar os índios, aí não podia mais, aí exigia o escravo negro do governo, o governo não deu, eles entraram em conflito. Tá? Então, olha só, um descontentamento das elites locais, né, por causa dos preços dos escravos, né? E aí, né, o Emanuel e o Thomas Beckman, né, que eram os líderes, entraram em conflito com a coroa portuguesa. Tá? E aqui está o resultado. Tanto o Thomas Beckman como o Manuel Beckman, no caso, tanto um quanto o outro, os dois irmãos, foram enforcados. Tá? Os jesuítas retornam ao Maranhão, né? Eles puderam voltar, porque os irmãos Beckman expulsaram eles de lá. Né? Então, os jesuítas puderam voltar. E a Companhia do Comércio do Maranhão, no caso, continua atuando, embora sem um monopólio. Resumidamente, os irmãos Beckman morreram, né? E aí quem passou a controlar o Maranhão com mais força ainda foi a Igreja Católica e o governo. Tá? E os irmãos Beckman morreram. Vou abrir agora para vocês. Alguma dúvida na revolta dos Beckman? Quero abrir a oportunidade para vocês agora. Não. E aí? Quem não pode ligar o áudio, mande no chat, tá? Porque eu quero saber, lembrando isso aqui. Não. É uma revisão importante para vocês poderem estudar para avaliação, tá? Que vai ser justamente com esse assunto aqui.
Então vamos lá, vou tentar resumir agora em poucas palavras. Tá? Pronto, beleza. Então vou tentar resumir agora em poucas palavras. Dois irmãos, Tomás e o Manuel Beckman, tá? Dois fazendeiros ricos, eles escravizavam índios. A Igreja Católica proibiu escravizar índios. E aí os irmãos Beckman começaram a exigir do governo escravos negros. O governo não deu. Por isso que eles entraram em conflito, porque no fim das contas eles acabaram ficando sem escravos negros e nem escravo índio. Tá? Então eles fizeram lá uma revolta, um motim, e o resultado foi péssimo para eles, né? Porque acabou que a coroa portuguesa tinha um exército muito bom, muito forte, né? Acabaram lá prendendo os dois, enforcaram os dois, tá? E no fim das contas, né, o resultado final foi que a Companhia do Comércio permaneceu firme e forte, né, que pertencia ao governo, tá? E os jesuítas voltaram para lá e controlaram o Maranhão com mais força ainda. Beleza? Vamos lá para a próxima, né? Para a nossa segunda revolta de hoje. Eu vou tentar abordar pelo menos 2 por aula, para não ficar muita coisa, vocês acabarem esquecendo de tudo. Tá? Então vamos lá. Guerra dos Emboabas. Aconteceu lá na região de Minas Gerais. Certo? E qual foi a treta, gente? Vamos relembrar aqui da época do Ciclo do Ouro. Tratado de Tordesilhas. Uma parte da Espanha, uma parte de Portugal. Lembrando que os bandeirantes, né, depois que o açúcar, né, a cana-de-açúcar entrou em crise, os bandeirantes, né, as bandeiras, né, eram grupos de homens ali, né, que tinham o objetivo de pegar, de capturar, né, alguns escravos fugitivos, capturar índios e também acumular metais preciosos. Né, isso aí era o objetivo dos bandeirantes. E eles começaram a invadir Minas Gerais. Tá? Em vez de começar a invadir Minas Gerais, né? E lá tinha muito ouro. E foi justamente por isso que houve esse grande conflito, tá? Entre os bandeirantes paulistas, que se achavam donos de Minas Gerais, né? E os emboabas, que eram os portugueses, eram os forasteiros, os estrangeiros, certo? Então, emboaba, pessoal, era meio que um apelido, tá? Era meio que uma forma de você, entre aspas, tá? Era meio que uma forma de xingamento. Tá? Era uma maneira de você meio que xingar o outro, tá? Então, você chamava ele de emboaba. Certo? Então vai haver esse grande conflito entre bandeirantes e forasteiros, né, os estrangeiros portugueses, por aquela região ali de Minas Gerais, tá? Para ver quem controlava aquela região de Minas Gerais, tá? E aí, qual é a treta? Um maior conflito de todos, né, o famoso Capão da Traição, que era uma serra, foi lá que rolou o maior conflito de todos, né, e os paulistas perderam feio, foram massacrados, certo? E, gente, é a partir desse momento que São Paulo é separada de Minas Gerais. Porque lembre que era tipo uma capitania só, né? Que era a capitania de São Vicente. E a partir desse momento, dessa revolução aqui da Guerra dos Emboabas, ou seja, desse conflito entre bandeirantes paulistas e os forasteiros portugueses, houve essa separação. Então, a partir desse momento, agora vai passar a existir o Estado de Minas Gerais e o Estado de São Paulo. Certo? Então, aí, paulistas retiraram-se em sua maioria e descobrem novas jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso. Né? Então, os paulistas foram expulsos de Minas Gerais, mas foram embora para outros lugares e acabaram também encontrando ouro lá em Goiás e Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso. Certo? Então, gente, basicamente, está aqui, né? Aliás, é só esse slide aqui mesmo, né? Então, está aqui a Guerra dos Emboabas. É bem mais simples, né, da gente entender. É só você, vamos lá. Agora, ideia central. Qual é a ideia central da Guerra dos Emboabas? Foi uma guerra, foi um conflito para disputar as jazidas de ouro, para disputar a região de Minas Gerais. Essa é a ideia central. Tá? E aí é só você lembrar, quem era que estava na guerra? Paulistas contra portugueses. Os bandeirantes paulistas contra os emboabas, né, que eram os forasteiros, os estrangeiros, que eram os portugueses. Vou abrir mais uma vez para vocês. Alguma dúvida, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre a Guerra dos Emboabas? Não. E aí, tá suave para todo mundo? Então, as nossas 2 revoltas de hoje, tá? Como eu falei para vocês, como nós temos ainda praticamente 4 aulas, então eu vou querer dividir pelo menos 2 revoltas para cada aula, tá? Então, hoje nós estudamos aqui a revolta dos Beckman, tá? Primeiro, nós relembramos aqui, né, gente? Primeira coisa, resumindo da aula de hoje, relembre a diferença de revolta nativista, aquela que tem um objetivo local, só resolver alguma coisa local, né, como a dos Beckman, foi só no Maranhão, a Guerra dos Emboabas foi só naquela região de Minas Gerais e acabou. Eles não tinham o objetivo de se separar.
Tá? Então isso é uma revolta nativista. E aí nós vimos a revolta dos Beckman, que foi aquela tretazinha lá, porque eles queriam escravizar os índios, não podia mais, e queria que o governo português desse escravos negros, e o governo não deu, entraram em conflito, e no resumo da história se lascaram, né? Porque os dois foram enforcados, a revolta acabou, e acabou que o governo português e a Igreja Católica passou a dominar mais forte ainda a região do Maranhão. E a Guerra dos Emboabas, lá na região de Minas Gerais, né? Rolou essa guerra pesadíssima, né? E a maior batalha de todas foi lá no Capão da Traição, né? Entre paulistas bandeirantes e os emboabas forasteiros Professor, estrangeiros. Foi. uma pergunta. Os Packers eram muitos ou era só dois revoltados? Não, cara, eu comentei sobre isso. Os Beckman, eles eram os líderes, certo? Mas eu comentei que os irmãos Beckman, que eram os dois fazendeiros ricos, né, eles se uniram com outros fazendeiros, tá? Se uniram com outros fazendeiros, certo? Então não era Entendi. só os dois, não, tá? Não era só os dois, não. Os dois eram os líderes, né? Que era assim, porque os dois eram os mais ricos, tá? Os mais ricos e mais poderosos. Então eles se uniram com os outros, tá? E fizeram essa revolta. Mas não foi só os dois, não. Beleza? Bom, gente, então nossa aula de hoje é essa, tá? Então a partir de amanhã nós vamos já entrar aqui na Guerra dos Mascates, tá? Na Guerra dos Mascates e depois a revolta de Vila Rica, né? Ou revolta de Felipe dos Santos, certo? Então por hoje é só.